Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago Santos e seja bem-vindo a este vídeo, né? Olha, na verdade faz um tempo que eu não posto, eu sempre, cara, eu sempre começo desse jeito, né? Ou falando a data, eu tenho que realmente revolucionar esses diários que eu tô fazendo. Bom, o vídeo de hoje é contando uma história, né? Uma história de vida que eu já passei e passei faz muito tempo, porém, eu não gravei o vídeo na época, né? Eu já tava gravando vídeo aqui, mas eu, por algum motivo, acabei não registrando isso. E essa história é boa, tá? Pelo menos pra mim, assim, foi um marco de vida, né? Com certeza é uma boa história pra contar pra, sei lá, um dia eu tiver filhos, ou um dia eu conhecer alguma pessoa nova, eu posso contar essa história. Embora, de verdade, às vezes eu esqueça que eu fiz isso. Pra algumas pessoas é muito comum, né? Mas pra outras, sei lá, eu deveria usar isso mais como, sei lá, eu deveria chegar nas. Não é legal chegar nas pessoas e falar: olha, sabia que eu fiz isso? Mas se o assunto fosse desenrolando, eu deveria falar isso. O que acontece é que às vezes eu tô tão cansado assim que eu esqueço das coisas, eu esqueço quem eu sou. Eu esqueço das coisas que eu ando fazendo, das coisas que eu quero fazer. Eu esqueço, cara, eu esqueço. E aí sei lá, acaba que eu tô com a cabeça em outro lugar, pensando em outra coisa, e aí eu acabo não vivendo. É como se constantemente eu estivesse vivo e não vivendo a vida. Não sei se dá pra entender bem esse sentimento, mas é mais ou menos isso. É como se eu tivesse constantemente perdido em meio a pensamentos ou não pensamentos, e como se eu nunca conseguisse ficar de fato conectado em uma coisa e fazendo aquela coisa e 100% entregue àquilo. É muito doido isso. Mas enfim, qual que é a história que eu quero contar hoje? Eu saltei de paraquedas. Pois é, e isso não foi hoje, não foi semana passada, isso foi dia 25, pelo menos eu postei a foto. Talvez não tenha sido exatamente nesse dia, mas foi um sábado. E eu postei a foto no meu Instagram, eu tô vendo aqui, foi dia 25 de outubro de 2025. Ou seja, a gente tá em maio de 26. Faz muito tempo. Outubro, novembro, dezembro. Cara, é. fa- Cara, faz 7 meses essa parada. 6, 7 meses aí. Eu tô falando disso agora, tá? Então eu vou contar a experiência, como é que foi e tudo mais. Bom, eu. Justamente por isso que eu falei, de ter a sensação de não estar vivendo muito bem a vida, às vezes me dá algumas loucuras de pensamentos, né? Então meus pensamentos eles ficam meio vagos, pensando sobre as coisas e eu na verdade me vem na cabeça, olha, eu deveria estar fazendo alguma coisa, estou perdendo tempo de vida. Aí eu começo a ficar desesperado, e aí vem aquela ansiedade generalizada. Normal, né? Eu acho que muita gente deva ter isso. Eu acho que é normal, é uma consequência de se estar vivo e constantemente se preocupando com coisas, né? Ou criando problemas dentro da própria cabeça. Mas eu já queria fazer uma coisa meio radical ali pra meio que provar que eu tava vivo há bastante tempo. E aí surgiu essa oportunidade, né? Não fui eu que chamei a galera, mas me chamaram e eu aceitei na hora. Foi basicamente a galera do meu trabalho, eu e mais duas pessoas. O Nicolas, né? Que é um colega meu de trabalho. E foi também uma colega minha chamada Marina, mas enfim. E é isso, do nada eles me convidaram e falaram: Ó, daqui a um mês e pouquinho, vamos soltar de paraquedas? Eu falei: opa, vamos nessa. E a gente encontrou uma empresa lá que fazia isso, que era a Sky Radical, que ficava em Boituva, se eu não me engano. E Boituva, em São Paulo, é uma cidade onde se anda de balão também. Então, você anda de balão, salta de paraquedas, tem túnel de vento. Inclusive, nesse dia eu fui no túnel de vento, mas não deu pra tirar nenhuma foto muito legal. Então, enfim, é isso. Bom, o que mais que eu posso contar desse dia? Então a gente encontrou essa empresa, a gente pagou um combo, cara, que era assim, você saltava de paraquedas e podia, basicamente, você saltava de paraquedas e só saltava, aí o preço era tipo, sei lá, R$ 600. Ou você pagava mais dinheiro e você tinha um cara que saltava com você e tirava umas fotos. É, claro, o cara ia saltar com você de qualquer forma, o salto era duplo, né? Então, cara, muito legal. E foi isso que a gente pagou. Eu não lembro exatamente agora quanto que foi. Eu não lembro se foi mais ou menos de R$ 1.000, mas eu vou dizer que foi mais ou menos R$ 1.000 aí, tá? Deve ter sido algo em torno de R$ 1.000 mesmo. E aí, como é que foi, cara? A gente foi lá, assistiu uma breve introdução do que a gente tinha que fazer, a postura corporal e tal. A gente esperou.
Eu fui de carro com meus amigos, com os meus colegas, né, aqui do trabalho. E é isso, deve ter sido 1 hora e pouco pra chegar lá. E aí, chegando lá, enfim, a gente fez todo o trâmite lá, eh, pagamento, e aí a gente vestiu um macacão verde, né. Vestindo esse macacão verde com esse montão de equipamento, esperou um tempinho, aí foram lá os caras acompanhar a gente. Foram vários saltos. A gente andou de avião. Eu não sei qual que era o avião. Era um teco-teco, um tuk-tuk, sei lá. Era um avião que, cara, ele era bem pequenininho, bem simplesinho. Era um avião de hélice, né? Aquele, sei lá. Agora eu não lembro se tinha hélice que girava na frente. Eu acho que tinha. Era um avião bem, bem pequenininho mesmo. E a gente sentava, quando a gente foi pra lá, era assim, ó, o cara a pessoa que ia saltar com a gente, não era um instrutor, era o cara que saltava mesmo, porque ele não estava ensinando a gente, ele ia saltar com a gente. Ele ficava nas nossas costas aqui e a gente ficava numa posição. Como é que eu posso explicar essa posição? Você sentava no lugar e deixava as pernas um pouquinho pra frente assim, sentado. E aí a pessoa sentava na tua frente assim, você praticamente encostava as costas na barriga dela, né? Eu encostava mesmo. E aí ficava nessa posição aí sentava na frente do outro, assim, e aí quando o avião chegou a uma X altura, ele começou a amarrar mesmo as coisas na gente. Então a gente já tava com todo o equipamento e macacão, né? E aí ele começou a afivelar as coisas pra prender o uniforme dele no nosso uniforme, né? Algo interessante é que esses macacões, eu não sei se eles eram lavados uma vez por dia, mas em seguida que a gente usou, já vinha outra galera usar e era isso, que é muito doido. Espero que ninguém tenha feito xixi nesses macacões. Tinha um rasgo ou outro também, mas enfim. Não era algo pra você. Se fosse algo pra você, ia ser com certeza extremamente mais caro, né? Mas, cara, foi uma experiência bem bacana, enfim. Aí assim que chegou, eu tô revendo a foto aqui do Insta, cara. Pô, muito legal, velho. Enfim, aí assim que a gente chegou lá, na altitude, o cara deu start pra saltar. Então, quem tava na frente, tinha um cara que abriu a porta e era uma porta tipo de bar no avião. Então era uma porta de plástico que o cara fazia assim, ela abria, né? E aí a galera começou a saltar. Saltavam um, dois, três, aí chegou a nossa hora. Cara, chegou a minha hora, me deu um puta de um frio na barriga, velho. De medo de saltar. Mas aí o cara, ele realmente me empurrou. Assim, eu não tive. Detalhe importante, eu não tive medo em nenhum momento até ali. Eu não tive medo. Eu tinha aceitado. Talvez porque chega um momento assim que eu já passei por isso algumas vezes. Talvez eu esteja passando por isso agora, inclusive. E você não tem mais muito medo das coisas. Assim, as coisas vão acontecendo e você tá tranquilo. Assim, pô, eu tô correndo um risco. Aí você meio que aceita correr esse risco, porque é como se no fundo você quisesse que alguma coisa acontecesse. Eu sei que é estranho falar isso, mas sei lá, é uma questão de saúde mental, assim, como quando você não tem mais tanto medo de tomar riscos, né? Que você fala, se acontecer, aconteceu e é isso aí. E aí, junto desse estado mental, eu não tive medo, né? Ou talvez por causa disso, talvez porque eu já tivesse de saco cheio das coisas, ou talvez porque eu simplesmente não tava pensando muito nisso. Meus colegas estavam com muito medo, eu não, eu só tava, legal, vamos lá, vai ser legal. E também nem tava muito eufórico. Mas enfim, aí chegou na altura lá, mais ou menos, e o cara saltou comigo, né? Tem vários detalhes que eu não tô contando, mas enfim. E agora vem a parte mais doida. Os primeiros 40 segundos de salto livre é realmente um salto livre, ou seja, eu até podia controlar ali pra onde eu me movia. O cara no salto ele me deu uns toquezinhos no ombro pra eu virar o corpo pra eu poder meio que movimentar, mas cara, eu simplesmente não consegui fazer isso. Eu tava, nossa, que sensação maluca. Eu dei cara, assim, os primeiros 40 segundos eram queda livre. Queda livre a, sei lá, 6.000 pés de altura, nem sei, muito alto. O que passou pela minha cabeça foi o seguinte: assim que eu saltei de lá e eu olhei assim que eu saltei do avião e eu olhei o chão, assim, acima das nuvens, eu só passava pela minha cabeça algo tipo, cara, eu posso morrer se eu cair daqui. Sei lá, se isso falhar. Só naquele momento isso passa pela minha cabeça. Se isso falhar, eu cair no chão, acabou, eu vou ser estraçalhado, assim. Minha existência vai ser apagada da história. Como se eu estivesse num sonho, uma loucura. Cara, sei lá, sabe quando as suas veias começam a, tipo, dar uma saltada, assim, você começa a ficar, tipo, com muita, muita emoção, muita adrenalina.
toda aquela adrenalina que eu não sentia há muitos, muitos anos. Talvez eu nunca tivesse sentido algo tão intenso na minha vida em questão de adrenalina, eu senti naquele momento. E, cara, que loucura, velho. Pô, que loucura. Esses 40 segundos foram os mais emocionantes. Eu, talvez dizer mais emocionantes da minha vida seja exagerado, mas foi muito emocionante. Talvez tenham sido os 40 segundos mais emocionantes da minha vida. E E foi isso, cara. E aí, depois que passou esses 40 segundos, o cara abriu o paraquedas. Era pra eu ter aberto o paraquedas olhando um sensor que eu tinha no braço de altitude. Mas eu simplesmente não consegui olhar. Eu tava muito, muito maluco ali, não consegui olhar. E aí o cara abriu o paraquedas, aí depois ficou tipo. No total, o salto durou, sei lá, 3 minutos, 4 minutos. Porque foram 40 segundos de queda livre, depois ele abriu o paraquedas e aí ficou direcionando. Só que ali, nesse de direcionar, a maioria da emoção já tinha passado. A emoção de simplesmente estar no alto não é a mesma emoção de se jogar de um abismo, né? A emoção de se jogar no abismo e sentir aquela queda livre é muito, muito maior do que a sensação de você estar preso em uma altura de 40 metros, de 40 mil metros, sei lá. É... Enfim, eu particularmente não tenho medo de altura. Se eu tivesse medo de altura, eu nem teria feito isso. Mas só quero dizer que a sensação de estar preso a uma coisa que eu supostamente estou seguro, que é um paraquedas, mesmo naquela altura, tipo, descendo rápido, mas não tão rápido ali, me deu uma segurança. Eu tava tranquilo, tava de boa, né? Agora, a queda livre foi realmente assustadora, foi emocionante, mas foi muito boa. Cara, assim, descer um tobogã de água em um parque aquático, né? Assim, um tobogã quase que 90 graus, eu acho que não é comparável a isso. Talvez seja, de certa forma, mas tá maluco, isso é impressionante, cara. É muito emocionante. Enfim, aí eu desci, quando ele movimentava, então, tipo assim, quando a gente pulou, ele tinha que fazia o direcionamento do paraquedas, o cara que estava controlando, né, para cair em um campo específico. Então, quando ele fazia esses movimentos de vai para a esquerda, vai para a direita, muda tudo, dava aquele frio legal na barriga também, bem emocionante, mas nem se compara a essa queda de 40 segundos. E aí aí ele me deixou no campo, foi legal, foi emocionante, pô, foi muito legal, cara, muito bacana. Essa foi uma das experiências mais legais que eu tive na minha vida, saltar de paraquedas. Então, eu acho que valeu cada centavo, valeu muito a experiência. Se eu quero repetir ela ou não, cara, eu diria que sim. Talvez em algum momento eu salte de paraquedas de novo na minha vida, mas daqui a, sei lá, 10 anos. Não porque foi algo assustador, não porque foi algo ruim, mas porque, beleza, eu vivi essa experiência e tem muitas outras experiências legais pra se viver. Então, foi muito bom. Uma experiência muito boa, mas já foi essa, então vamos para uma próxima, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu quero fazer ainda é andar de balão. Uma coisa que eu quero fazer ainda é saltar de bungee jump, né? E bungee jump, cara, bungee jump deve ser uma coisa assustadora mesmo, né? Enfim, doideira, doideira que isso é uma doideira. Bom, essa foi a história e é isso. Tchau, tchau.